Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vou contar uma história para vocês. Mas a bruxa cueca ela não veio, tirou umas férias e eu, Adriana, resolvi então aparecer e contar essa história. Adriana Maria Zanetta, deixa eu me apresentar primeiro, né? Contadora de histórias, escritora. Eu resolvi contar essa história para vocês porque ela tem muito a ver com o tempo que nós estamos passando, né? Esse coronavírus, essa pandemia. E eu gostaria que vocês tivessem paciência e ouvissem até o final, tá? Mas primeiro, olha só. Sentir a vibração? Mais uma vez. A história que eu irei contar para vocês é do comprador de sonhos. Agapito era um índio mexicano e ele vivia numa aldeia chamada La Serra. La Serra era uma aldeia rodeada de árvores e que tinha uma terra linda, mas havia um problema, ela era árida. Então Agapito era um pastor sem ovelhas e era um agricultor sem terra. Então Agapito ele vivia preocupado e resolveu então descer La Serra, descer para encontrar um trabalho na cidade. Lá na cidade tinha uma fazenda perto, muito grande, que movia muito trabalho, né? Que era uma fazenda de cacau. E lá haviam muitas pessoas que trabalhavam. Então Agapito foi para lá e começou a trabalhar. Nessa fazenda, só depois de 3 anos é que todos recebiam o seu salário. Agapito então trabalhava naquela fazenda, ele odiava, não gostava. Tudo tinha cacau. A sua pele já cheirava a cacau. E toda vez que ele se frustrava, ele pensava naquela mala cheia de presentes que ele compraria para as pessoas que ele amava lá em La Sierra. E desses sonhos, o Agapito continuou o seu trabalho. Passando 3 anos, eis que um homem robusto, um homem forte, determinado, chegou para pagar o salário. Era o chefe, né? Todos foram receber o salário e Agapito, logicamente, também foi. Quando chegou na hora do seu acerto, o chefe chegou assim e falou assim: olha, Agapito, vamos fazer o seu acerto. Você vai ganhar tanto. Estadia e alimentação, descontar. Um pântio que você comprou, pegou de crédito, descontar. Aquela machadinha perdida, descontar. 10 árvores de cacau que não foram bem produzidas, descontar. Aqui está o seu acerto. Ouviram? Quanto que deu? 3. 3 moedas de 1 centavo. Esse foi o acerto do Agapito. Agapito não entendeu isso, saiu muito frustrado, começou a pensar naquela mala de presentes que queria comprar, todos os sonhos que ele tinha posto em sua cabeça e saiu muito triste. Mas ele não entendia de contas. Foi embora. No final da tarde, ele chegou na cidade. Linda, iluminada. Aquelas vitrines cheias de presentes, de coisas atrativas. Mas Agapito só tinha 3 centavos. Então Agapito passou, sabe que a tentação é grande, passou na frente de uma loja. E nessa loja estava cheia de doces. E esses doces tinham o formato de flores. Nossa, tinha cada flor de açúcar maravilhosa. Ai, Agapito lembrou da Pancita, o seu grande amor, que havia deixado lá na aldeia. Ele rapidamente tirou uma moeda, porque todos aqueles doces custavam 1 centavo.
Agapito, mais do que depressa, tirou um de suas moedas e comprou aquela linda rosa de açúcar para a Pancita e foi embora. Ao anoitecer, ele ouviu o barulho de água, sentiu sede, tinha uma fonte, foi lá perto da fonte. E Agapito, então, encontrou um homem numa cadeira de rodas. E ele tremia. Agapito chegou perto daquele homem, começou a conversar, viu que ele estava com uma tigela na mão, já pegou a tigela, encheu-a de água, deu para o homem beber, mas mesmo assim ele continuava tremendo. Então Agapito, mais que depressa, pegou uma de suas 2 moedas de 1 centavo, correu e comprou uma porção de tortilhas e deu para aquele homem comer. Aquele homem comeu, parou de tremer, se fortaleceu, olhou para Agapito e disse assim: Agapito, eu tenho um presente para você. E lhe deu uma semente dourada. Deu uma semente dourada. Falou: Agapito, você quer ser feliz, né, Agapito? Você sonha? Sonho. Então, pega, Agapito, pega essa linda semente. Agapito, nessa hora, não entendeu muito, pegou a semente, guardou em suas coisas e saiu. E dormiu em qualquer canto. E nesse qualquer canto que ele dormira, ele começou a sonhar com 20 plantas de cacau que ele não produziu, descontar 10 machadinhas, descontar 5 pântios, descontar, e a noite inteira, então, Agapito ficou nesse sonho perturbado. Ao acordar, ele andou mais um pouco e encontrou um albergue. Não sei se vocês sabem o que é um albergue, mas é um lugar onde pessoas que não têm onde ficar comem, se alimentam. Chegando lá, logo que ele entrou, viu uma moça muito linda. O nome dela era Chica e ela servia todo mundo. E a Chica muito feliz, o Agapito ali observando. De repente, eis que entra um homem robusto, que fala alto e chega e bateu na mesa e falou assim: venha cá, Chica, venha que eu lhe quero contar um sonho. E a Chica então chegou perto e ele então começou a contar o seu sonho, esse homem. Olha, Chica, você sabe que eu sonhei uma coisa tão linda hoje. Eu sonhei que eu havia casado com a minha deusa dos cabelos negros. E eu e ela vivíamos numa aldeia rodeada de árvores com uma terra linda. E eu e ela tínhamos uma plantação. Uma plantação, sabe do quê? De árvores com galhos de ouro. Era tantos que eu estava deslumbrado. E outra coisa, as pessoas, os vizinhos vinham e levavam tulhas desses galhos de ouro. E ninguém mais passava fome, ninguém mais. E ninguém mais passava fome. Nossa, a Chica falou: que sonho mais lindo! Que coisa linda! Ah, nessa hora o Agapito ficou doido. Não, eu quero comprar esse sonho, eu vou comprar esse sonho. Chegou perto do homem, com a Chica ali do lado, e falou assim: olha, eu tenho uma moeda de 1 centavo. Eu quero comprar o seu sonho, você me vende? O homem olhou para a Chica olhou para o homem, ele achou muito estranho, muito esquisito e falou assim: ah, bom, eu lhe dou o meu sonho, pode pegar, é seu. Não, eu não quero, eu só quero se eu puder comprá-lo. E o Agapito se afastou e o homem olhou para a Chica e falou assim, conversaram, daí então chamou: venha cá, eu vendo o meu sonho para você. Agapito deu a sua última moeda de 1 centavo, sem comer, sem beber o dia inteiro, e levou o sonho. Quando ele estava indo embora, a Chica veio correndo com um saco cheio de alimento, suco, e falou assim: ai, Agapito, essa história é tão linda, vai lá na aldeia, é caminho da sua aldeia, vai lá
e conte essa história para minha mãe. Diga para ela que eu amo ela, que eu ainda vou visitá-la. Vai lá, Agapito. Mas como? Eu não sou um contador de histórias. E depois, como que eu vou contar a história? Talvez eu não conte tão legal como aquele homem contou. Ai, Agapito, a história é sua. Não é sua? Ninguém pode contar melhor. E Agapito então trilhou o caminho e foi até a aldeia de onde a mãe dessa menina morava, da Chica. Chegando lá, perguntou pela senhora, a mulher ficou assim, e ele disse: olha, eu tenho uma história muito linda para contar, é presente da Chica. Ah, nessa hora, a mulher chamou a mãe dela, e não só a mãe dela, como a aldeia inteira, todo mundo sentou e Agapito começou a contar a história. E ele contou deslumbrante. Por quê? Porque esse sonho, essa história era dele. E daí todos brilhavam os olhos, porque era um tempo de crise, como a pandemia agora. Todos brilhavam. E todos diziam: ninguém mais passou fome? Não, ninguém mais passou fome. E nisso, então, Agapito foi embora e deram mais comida para ele, deram um pouso. E um homem falou assim: ai, Agapito, vá na aldeia da frente e conte para minha mulher e meus 3 filhos. Diga para ela que eu amo ela, que eu estou louco para vê-la, mas eu estou levando essa história linda de presente. E Agapito foi, contou história lá, contou história ali e desviou muito, muito do seu caminho para contar isso. Mas só um louco não desviaria do seu caminho para deixar os outros felizes. Mas o grande dia chegou. Olha que música linda, né? O grande dia chegou. Agapito entrou na sua aldeia e adivinha quem ele encontrou? Ele encontrou Pancita, com aqueles cabelos negros, a dançar. Agapito lembrou da sua flor, que estava bem embalada, tá? Pegou a sua flor, tirou para fora e foi ao encontro de Pancita. Pancita, quando viu seu grande amor, veio correndo. Agapito, você voltou! E recebeu aquela linda flor. Os dois andaram pela aldeia, ela engatada aqui nele, e todo mundo dizia: Agapito voltou! Agapito voltou! Agapito voltou. E o que vocês acham? Será que Agapito também contou essa história na sua aldeia? Claro! Todos se reuniram. Todos, a aldeia inteira. E Agapito começou a contar histórias. Essa história. Esse sonho. De repente, uma velha muito sábia, daquelas antigas, que sabem muitas receitas, né, que sempre as tribos têm, ela falou assim: Agapito, mas como? Como que você me conta essa história? Por acaso você tem essa semente dessa árvore? Nessa hora, Agapito levou aquele choque e lembrou, sabe de quê? Lembrou da semente que aquele velho índio havia lhe dado. Ele tirou aquela semente dourada, aquela semente tão especial, e mostrou para a tribo. Os antigos arregalaram os seus olhos. Os novos ficaram assim, com aquela cara de dúvida. A velha falou assim: nossa, é uma semente de milho. É uma semente de milho. Mas, Agapito, falou a velha, como que nós vamos plantar se as nossas terras são áridas? A deusa da plantação amaldiçoou. Nessa hora, a Pancita apaixonada falou assim: mas quem sabe, a nossa deusa já esqueceu. E assim, gente, o Agapito foi, plantou aquela semente na terra e cuidou. E depois de algum tempo, nasceu uma linda planta com os seus galhos de ouro. E depois daquele dia, muitas, centenas, milhares de plantas iguais começaram a proliferar naquela terra árida. E até hoje, o Agapito fica ali,
cuidando da sua plantação, junto com o seu grande amor, Pancita, que vive a dançar. Então, gente, não desista do seu sonho. Não é porque nós estamos num momento tão difícil, não é porque nós estamos achando que tudo está se acabando, que não teremos uma volta, que nós vamos desistir. Se o Agapito conseguiu, por que você vai desistir?